dos cuidados diários com os pacientes que sofrem com essa questão do mal do Alzheimer. É um material que eu vou trazer agora para vocês, uma conversa que a gente vai ter agora, porque é preciso, inclusive, trazendo um pouco esse retrato que a gente acabou de mostrar, os mais velhos, né, que é uma doença que acomete muitas pessoas, entre elas o público mais idoso. Mas tem uma questão de melhorar ainda mais com alguns jogos que estão implementando nessa vida e para trazer como um tratamento para o mal de Alzheimer. Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora com o geriatra, Dr. Vitor Hugo, já está aqui comigo. E eu já começo perguntando, Dr. Vitor, se realmente jogos ou qualquer tipo de, vamos dizer assim, artifícios que a gente pode estar utilizando para melhorar ainda mais a questão da memória podem ser úteis nessa questão do Alzheimer. Como é que a gente pode ainda fazer esse estímulo? Bom dia e seja bem-vindo. Olá, bom dia. Relacionado a jogos para a questão da melhora cognitiva, realmente já tem estudos, inclusive estudos recentes, que mostram que ajuda bastante. Esse mês, inclusive, saiu um estudo da Associação Médica Americana mostrando que pode reduzir em até 11% o percentual de índice de demências, né, o Alzheimer e as outras demências também, em pessoas com mais de 70 anos de idade, né? Então a gente consegue essa redução em mais de 11%, que é um ganho muito bom. Em relação à parte de tratamento, depois que já existe o Alzheimer instalado, outra demência instalada, ele vai servir, sim, junto do arsenal de tratamento. Eu chamo de arsenal porque existe tanto o tratamento farmacológico quanto o tratamento não farmacológico. E do tratamento não farmacológico, um deles está a questão do próprio estímulo cognitivo com jogos, que é muito importante e que ajuda muito tanto na melhora quanto também na redução da progressão da doença, já que a gente sabe que a doença ela é progressiva. Então, cada vez mais ela vai aumentando e quanto maior a idade, tanto maior a chance de adquirir uma demência, quanto também maior a chance da doença aí aumentando e prejudicando cada vez mais o idoso e, claro, toda a família que é impactada. Exatamente. Doutor Hugo, a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre os sinais que já começam a aparecer, a partir de que momento a gente já pode perceber ali que vai ter um diagnóstico de mal de Alzheimer, como é que a gente pode dar esses primeiros sinais e começar a se tratar? Tem como a gente visualizar isso? Bom, relacionado aos sinais, inicialmente começa com esquecimentos leves, né? Esquecimentos que muitas vezes a gente não dá importância, como por exemplo, esquecer onde coloquei a chave de casa, esqueceu onde deixou o celular, esqueceu de algum compromisso que tinha, mas aí muitas vezes as pessoas dizem, não, eu já era esquecido, mas isso vai aumentando aos poucos, né? Até uma proporção que realmente a família já percebe, aí vem a procurar um acompanhamento médico para poder avaliar e identificar a demência de Alzheimer e outras demências. Eu falo outras demências porque existe uma infinidade de demências, né? A Alzheimer, ela é mais discutida cada vez nas mídias e é mais conhecida também por ser de maior prevalência. Mas temos uma que impacta muito também, que é a demência vascular, que geralmente vem por alguma questão, como por exemplo um AVC, que vem a provocar sequelas cognitivas. Existem demências mistas, quando pode ser um somatório das duas demências, por exemplo, de Alzheimer e demência vascular, outras como corpúsculo de Lewy, frontotemporal e várias outras que acabam acometendo, mas essas são as quatro mais comuns, dentre as duas mais comuns, Alzheimer e a demência vascular. E aí, qualquer sinal referente a essa perda de memória é importante já procurar um atendimento médico, seja com geriatra, seja com neurologista ou com outro médico que já acompanhe esse paciente em si ou a família, para que seja investigado, porque o quanto antes iniciar o tratamento, né, tanto farmacológico quanto não farmacológico, evita o avanço da doença de forma mais acelerada. E o senhor traz aí esse gancho, evita o avanço da doença. Mas tem como a gente evitar que ela chegue? Tem como a gente, logo nesses sinais que você está falando aí, doutor, perceber esses sinais e assim, não, vamos tratar logo aqui, logo de início. Porque eu sei que já é uma doença que atinge o público mais idoso ali a partir de 60 anos. Mas o público mais jovem, na faixa dos 40, 50 anos, é acometido também pela doença. E se justamente isso aí, a gente tem como evitar que ela chegue? Sim, pode ser acometido antes dos 60 anos. Nesse caso do Alzheimer específico, a gente chama de demência de Alzheimer precoce, mas são casos bem mais raros. Infelizmente também, quando acontece, a evolução é muito mais rápida, né? Então a pessoa acaba sendo impactada e tem um avanço da doença de forma bem acelerada. Geralmente acontece com pessoas que já têm um histórico de demência de Alzheimer na família, principalmente quando tem algum histórico de demência de Alzheimer precoce. Nesses casos, realmente acaba a doença sendo mais agressiva. E sobre a questão de prevenção,
Já foi falado sobre os jogos, né, que estimulam cognição, como o xadrez, jogo da memória, caça-palavras, cartas, dominós e todos os outros jogos que vão estar estimulando de alguma forma a parte criativa, porque isso tanto estimulam áreas do cérebro específicas para a parte de cognição, quanto também da parte ajuda na parte de fluência da fala em si, né? Então previne também perca relacionada a isso. E também estimulam áreas relacionadas à parte de competitividade, o que ajuda muito também no fortalecimento do cérebro como um todo. E fora isso, tem as questões de prevenção de uma forma geral, né? Então, a atividade física regular ajuda muito também na prevenção. A alimentação saudável também ajuda bastante. A gente vê que uma alimentação que é muito rica em carboidratos e gorduras acaba sendo prejudicial, principalmente quando é somada aí a um sedentarismo. Se você tem aí também uma predisposição familiar, né? Pessoas da família, sejam pai, os avós que têm ou já tiveram algum tipo de demência também. Essa parte hereditária é importante falar sobre isso, né, doutor? É importante falar. É um reflexo, né? Isso, com certeza. Tem uma tendência maior a pessoa desenvolver também, se já tiver esse histórico familiar. O que a gente vê muito, quando você citou aí os jogos, a gente já vem hoje, é bem mais difícil a gente encontrar a pessoa se envolvendo ali no jogo de baralho, de dama, de dominó, e vai logo para os jogos eletrônicos, porque assim, tá mais acessível, né? Hoje todo mundo tá com o celular na mão. É saudável também, a gente tem como, através de jogos eletrônicos, melhorar esse quadro aí, de ativar mais a memória, de fazer o idoso se preparar mais para esse momento, assim, como é que a gente pode estar utilizando hoje a modernidade? Sim, os jogos eletrônicos, eles também auxiliam muito na parte tanto de prevenção quanto de tratamento, né? Inclusive, existem programas de treinamento relacionado com os jogos eletrônicos exclusivo para idosos, né? Então, a gente até chama de Wii-terapia ou I-terapia, dependendo como queira se pronunciar melhor, né? Então, usam sim jogos de videogame, muitos também não só parado e jogando, mas também de forma dinâmica, né? Onde esse videogame específico ele permite que faça movimentos com braços, movimentos com pernas, seja de dança, seja simulando alguns jogos como, por exemplo, o futebol, o tênis, o golfe. Então, com isso, consegue melhorar a amplitude de movimento, movimentações como um todo, prevenindo e também melhorando muitas vezes a parte de equilíbrio, de reflexo, de força muscular e de amplitude muscular, de amplitude de movimento também. Perfeito, perfeita essa colocação. Inclusive, você aí de casa, que se quiser participar, quiser fazer pergunta, a gente sempre costuma dizer, olha, aqui é o consultório do povo, então você aí de casa pode fazer essa pergunta. Vamos instigar aqui ainda mais o nosso profissional que está disponível para responder às dúvidas de vocês. Tá vendo esse WhatsApp que está passando aí na telinha? É o nosso WhatsApp aqui do nosso Manhã da Gente. Manda sua mensagem de áudio ou de texto que a gente vai reproduzir aqui, tá? Mas não fique com a dúvida em casa, não. Traz para cá essa sua dúvida. Inclusive, já tem gente querendo participar. Vamos colocar então aqui no telão a primeira pergunta? Já tem gente fazendo pergunta. Vamos lá. Como saber se eu ou alguém da minha família tem Alzheimer? Exatamente, como é que a gente pode identificar? Porque às vezes a pessoa tem ali já os sinais, não quer dizer que tem, assumir ou bem como procurar um médico, e aí como é que a gente pode saber se alguém tem? É importante nesses casos fazer como eu falei, né? Fazer uma avaliação médica. Por quê? É avaliado primeiramente, na verdade, né? Exames de sangue laboratoriais como um todo. Por quê? Porque existem algumas deficiências de vitaminas, às vezes uma disfunção de tireoide, por exemplo, disfunção hidroeletrolítica, às vezes algum sódio, por exemplo, potássio, está desregulado. E isso pode gerar sintomas idênticos, né, ou parecidos com a demência. E isso a gente chama de fatores reversíveis. É muito bom quando chega um paciente que tem esses sintomas e quando a gente vai investigar, se trata de uma causa reversível, porque a gente consegue corrigir e aí tudo fica normal, né? Tudo volta ao normal. Caso isso seja excluído, né, não existe nenhum fator reversível que esteja provocando essa questão de perda de memória específica, a gente faz um complemento, claro, com exames de imagem também, para que a gente consiga fechar o diagnóstico. O diagnóstico, atualmente, ele é feito mais por exclusão, não é? Mas existe também alguns de forma mais específica, onde a gente faz a punção, né, do encefalorraquidiano, e com essa punção a gente consegue analisar algumas proteínas que também dão indícios mais específicos para o Alzheimer referente, né? E também somando isso ao exame de imagem, seja uma ressonância ou seja uma tomografia, para que a gente possa casar, excluir outras patologias e conseguir chegar num diagnóstico específico. Exatamente, olha aí. Vamos a mais outra pergunta, outra participação? Vamos colocar aqui, o pessoal. Qual é a diferença entre Alzheimer e demência? Ah, tá joia.
Essa é uma pergunta que geralmente o pessoal tem muitas dúvidas, não é? Na verdade, Alzheimer é uma demência. Existem vários tipos de demência, como eu falei, demência de Alzheimer, vascular, demência mista, frontotemporal, corpúsculo de Levy e centenas de outras que acabam atacando. O Alzheimer é mais prevalente, pelo menos 70% a 80% do número total de demências é Alzheimer. Então, como é mais prevalente, é o que o pessoal conhece mais. Mas Alzheimer está dentro, sim, das demências, e demência nada mais é do que qualquer doença, qualquer patologia que venha provocar uma perda da cognição, ou seja, perda da consciência, perda da autonomia daquela pessoa que foi afetada. Muito bem. A gente fica muito nesse retrato de, assim, a teimosia, né? Porque tem uns que realmente não querem assumir. Eu digo isso porque eu já conheço alguns que a gente costuma dizer, olha, a senhora está esquecendo, é melhor ir atrás de um médico. Não, é porque eu tenho muita coisa para fazer, muita tarefa, e às vezes é normal esquecer. Até quando não é normal esse esquecimento, para você dar uma orientação ao pessoal de casa, para deixar um pouco de lado esse preconceito, assumir de fato que pode ou não pode mesmo estar tendo problema, mas é melhor procurar um especialista para a gente já tirar essa dúvida, né? Isso, doutor? O normal, na verdade, é aquilo que é corriqueiro, aquilo que é da rotina, né? Então, se a pessoa desde jovem tem o costume de geralmente esquecer onde deixou o celular ou esquecer onde deixou a chave do carro, por exemplo, e isso continua acontecendo, isso é normal para aquela pessoa, né? Não é nada decorrente de uma patologia. Mas se isso está aumentando, a pessoa saiu para ir na padaria e não conseguiu mais voltar para casa se foi andando, ou saiu de carro e ainda dirige, mas se perdeu, não sabe mais o caminho que é para onde ir. Então, são situações relacionadas à memória que fogem da rotina habitual, algo que não existia antes e que agora está existindo. Dessa forma, sim, a família precisa tentar levar o quanto antes para uma avaliação médica. Por quê? Porque, como você bem falou, geralmente o paciente diz, não, isso aqui é porque eu estou com muita coisa na cabeça ou porque é esquecimento normal, e muitas vezes a própria pessoa, ela não quer aceitar ou acreditar que aquilo é um problema para ela. E muitas vezes, dependendo da evolução que tem da doença, às vezes ela até esquece que esqueceu de alguma coisa e diz que estão inventando. Olha só, exatamente, gente. Isso é um problema sério, precisa realmente de ajuda de especialistas para fazer o tratamento, e quem sabe, quanto mais cedo você resolver aí essa situação, você vai conseguir ter mais qualidade de vida aí numa certa idade. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Infelizmente, nosso horário é muito curto, mas eu já te agradeço demais por essa troca de informação que teve aqui. Vou deixar aí os últimos minutos para as suas finalizações, dando a dica de como o pessoal pode utilizar os jogos para ativar ainda mais essa memória. E desde já, gratidão, viu? De nada, eu que agradeço aqui a participação. Realmente, como a gente tem um indício muito bom, é importante utilizar dos jogos como fazendo parte do arsenal, não esquecendo da parte de atividade física, alimentação saudável, balanceada, atividades também de lazer, interação social, levar o idoso para passear, ter contato com os familiares e, claro, utilizar as medicações de forma adequada, porque o somatório de tudo isso é que vai proporcionar um ganho. E queria deixar também os parabéns para todos os avós, tá? Nesse dia de hoje que é tão especial, e um bom dia a todos. Tá aí, grande participação aqui no nosso programa, tirando as dúvidas, o quadro de saúde aqui do nosso Espaço Manhã da Gente. Doutor Hugo, mais uma vez, meu muito obrigada. Fica aí, inclusive o pessoal que estava pedindo o Instagram, tá na telinha o Instagram dele para vocês seguirem e tirarem mais dúvidas, tá bom? Tá gostando do tema, da temática da gente? Que bom, porque tem muitos mais assuntos para a gente discutir aqui hoje. Dicas de como você utilizar a inteligência artificial, dicas de como você não deixar que a inteligência artificial seja algo criminoso na sua vida. Quer saber como é? Daqui a pouquinho